Você se lembra de alguma ocasião da sua vida que você queria muito fazer algo, queria até melhorar os seus resultados, mas que algo lhe prendeu, lhe impediu de fazer e que você não conseguiu realizar aquilo que precisava ser feito? Que você nem sequer tinha consciência de quais eram os motivos pelos quais lhe impedia de fazer e que, de alguma forma, você também entendia que não era falta de habilidade física ou mental, que na verdade você teria condições sim de alcançá-lo, mas que as coisas foram ficando complicadas no processo e que você não conseguiu dar conta de realizar. Havia algo que sabotava os seus esforços para realizar os seus objetivos? Bem, eu quero lhe dizer que isso acontece com todos nós já vivemos essa situação. E diante dessa situação, muitas vezes aquelas vozes aparecem dizendo pra gente: olha, é melhor você não fazer, você não é capaz, oh, isso vai dar errado, você não consegue, fica na sua, de boa. Então, esse é justamente o conflito interno que acontece dentro da nossa mente diante de um comportamento sabotador. Uma parte de você quer muito uma coisa e a outra parte quer fazer algo completamente diferente. E o nosso grande desafio está justamente em entender por que ocorre isso e como saber lidar com esse comportamento sabotador. Que não se permita ser atormentado por essa vozinha reincidente, inconveniente, chata, que insiste muitas vezes em te colocar para baixo e dizer que você não é merecedor do sucesso, de ter muito dinheiro, que você não está preparado. Essas mentiras que são contadas pelo nosso subconsciente, pelo nosso self-1, elas servem justamente para fazer com que você não saia da zona de conforto e para fazer com que o seu cérebro também não gaste energia. A neurociências comprova que temos uma mente dividida e essa dualidade da mente, o cerne de toda essa questão, de toda essa problemática. Vivemos entre o racional e o irracional. O racional que é sempre prudente, coerente, né? Ele sabe o que é que precisa ser feito. A gente olha para o espelho, quando a gente pensa nessa questão racional, a gente acredita que nós somos um só, né? Unidade. Mas a grande questão, a grande verdade é que nós não somos um só, nós somos vários dentro de nós mesmos. Existe, por exemplo, aqui várias Robertas que muitas vezes estão em conflito. E esse é o cerne de toda a questão, porque quando este conflito acontece, acontece justamente porque esses dois lados eles não dialogam e eles vivem em conflito. E do outro lado, eu falei da parte racional, e por outro lado, nós temos o irracional, que é justamente essa irracionalidade, onde está a nossa faculdade dos desejos, das pulsões, das inclinações irracionais, que faz com que a gente muitas vezes tome decisões estúpidas até, estarmos sendo dominados nesses momentos pelas nossas emoções. Esse conflito interno entre o lado racional e o lado irracional trava uma guerra, uma batalha dentro da nossa cabeça, dentro do nosso cérebro. Por isso que é tão difícil mudar. Por isso que é tão complicado mudar comportamento. E a gente precisa aprender muito sobre esse comportamento autossabotador para que você possa, ao identificá-lo, saber como agir para dar conta dele e vencer, né, essa autossabotagem que é tão presente e que nos impede muitas vezes de sermos a pessoa que a gente quer ser, de construir o sucesso que a gente quer para a nossa vida. No coach, nós chamamos esse conflito de jogo interno, é o inner game, que acontece entre o self 1 e o self 2. O self 1 é justamente essa voz crítica, né, que tá ali o tempo todo te puxando para baixo, dizendo a você que você não é capaz, que você não sabe, que você não pode, que não é a hora, que não é o momento. E o self 2, que
é aquela vozinha, né, da sua consciência que diz que sim, que você tem condição, que você é capaz, seja mais prudente, né, e vai dizendo para você aí qual é o caminho. Só que nesse cabo de guerra que existe entre esse self 1 e o self 2, quem ganha geralmente é o self 1, né, que são os pensamentos negativos, onde a gente acaba muitas vezes nos deixando levar por eles. É possível dar conta desse comportamento sabotador. Às vezes a gente acha e acredita que apenas força de vontade vai fazer com que a gente mude o comportamento, né? Para que uma mudança aconteça, uma mudança comportamental verdadeiramente aconteça, é preciso muito mais que força de vontade, né? É preciso que você trabalhe as suas crenças. Busque entender quais são as crenças internas que estão lutando contra você e que eventualmente faz com que você fique sem forças. E aí faz com que você volte ao comportamento condicionado, ao comportamento antigo que é improdutivo, ou que te leva para um lugar mais confortável, onde você acredita, ou a sua mente te faz acreditar que você não está em perigo, que você não está em risco e que ali, por ser mais cômodo, é o melhor lugar para você ficar. Mudar essa mentalidade perante a vida é um grande desafio para que a gente possa gerar a necessária mudança na nossa vida e realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos, tudo aquilo que a gente quer alcançar, mesmo diante desse cabo de guerra que existe dentro da nossa cabeça, certo? Até porque se a gente permanece e deixa a frustração, o medo, a ansiedade, a imobilização, acaba trazendo prejuízos enormes para a nossa saúde mental e física. E isso não é bom, né? Vamos combinar que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, fazendo um alinhamento entre os nossos desejos mais conscientes e as nossas crenças internas, para que eles possam conversar, dialogar e resolver esse conflito. E ao encontrar esse alinhamento, seja possível fazer com que você se coloque na direção da realização de seus sonhos. Então decida não permitir que os seus comportamentos de autossabotagem e conflitos internos te impeçam de viver a vida que você quer viver. Né? Não permita que eles te definam, porque você não é seus pensamentos, você não é seus comportamentos, você não é o rótulo que colocaram sobre você, você é muito mais do que isso. Sua vida não é feita de causas externas incontroláveis. Sua vida, em última análise, acontece como resultado das suas decisões, das suas ações. Você é o protagonista da sua vida. Decida assumir esse controle e ser um exímio piloto protagonista. E o meu convite é para que você possa se transformar nesse protagonista à medida que você entende a necessidade de deixar para trás todos esses comportamentos sabotadores, né, os inimigos da mudança, e que você possa caminhar leve, construindo um novo ciclo para a sua vida, que estamos aí iniciando o ano de 2021. O que é que primeiro você precisa deixar para trás? Para que a partir daí você possa traçar os seus objetivos. Porque muitas vezes a gente não consegue realizar os nossos objetivos porque a gente continua com a mesma mentalidade, com a mesma maneira de se comportar. Você faz uma lista de objetivos em todo início do ano, e aí quando finaliza, não precisa nem chegar ao final do ano, no meio do ano que você vai olhar, daquela lista que você fez, quantos objetivos de fato você conseguiu realizar. A grande maioria se perde no caminho, porque a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, e do mesmo jeito não dá para obter resultados diferentes. Venha para o workshop Vencendo a Autossabotagem, os inimigos da mudança, para que você possa construir aí esse arsenal de recursos necessários para vencer essa autossabotagem, onde você comece a liderar-se, empoderar-se e libertar-se de toda essa sabotagem que existe, porque é você que controla e cria a sua própria vida, né? É você que tem nas mãos esse controle. E se você de fato está disposto a assumir o controle da sua própria vida, ser um protagonista, um vencedor, um líder de si mesmo, participe do workshop. Ele é
integralmente gratuito e online. Vai acontecer no dia 26 de janeiro, terça-feira, às 20 horas da noite. É uma forma de você entender qual o seu próprio caminho, o caminho que você quer seguir, para que daí você possa ganhar alta performance,